Estamos começando mais uma quarta do quadril, que é aquele momento que eu respondo as suas perguntas enviadas no Instagram, através das caixinhas de perguntas, e também enviadas pelo YouTube, respondendo aquelas suas dúvidas que você não está conseguindo achar respostas sobre quadril, ossos e cartilagem. Meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista focado na articulação do quadril. E vamos responder aqui as suas perguntas mais ardentes. Essas foram enviadas na segunda-feira, na caixinha de pergunta agora dessa semana. Vamos lá então às perguntas. Vou começar aqui por uma pergunta da Sara Lima, que ela mandou uma sequência para poder explicar melhor o que está acontecendo. Então vamos lá, Sara. Ela começa aqui que o namorado tem 27 anos e teve osteonecrose femoral dos dois lados, um colapsou. E ela fala que o outro está colapsando, provavelmente porque ele tem muita dor e não consegue ter uma qualidade de vida, chora todos os dias, tem vários exames e consultas e os médicos dizem que é para ele esperar para colocar a prótese nas duas, pois é muito novo. Está andando com muita dificuldade, perdendo massa magra nos membros inferiores e está ficando muito debilitado, né? O que fazer? Queríamos ter uma vida normal, sem dores e limitações. Queremos nos casar, mas estamos retardando para cuidar da saúde dele. Então vamos voltar aqui para essa daqui, para a gente poder responder a pergunta aqui da Sara. Então, Sara, é óbvio que eu não tenho como te dar uma consulta aqui online, né? Sem conhecer, sem examinar teu marido, sem olhar os exames dele. A minha resposta vai ser baseada no que tu contou aqui, tá? Então, um paciente meu que teve colapso de um lado e que o outro lado tem uma osteonecrose grande que provavelmente está colapsando e tem muita dor, como tu descreveu, com uma qualidade de vida muito prejudicada, a minha recomendação é para que o paciente considere fazer a prótese de quadril. Mesmo que o paciente tenha apenas 27 anos, tá? Por quê? Porque numa situação de osteonecrose, com o quadril colapsado, poucas coisas vão poder ajudar o paciente a restaurar a vida dentro da normalidade. Existem outras coisas que podem ajudar? Existe o ácido hialurônico, existe a fisioterapia, mas outros tratamentos como descompressão. Mas quando há a presença do colapso, um nível de dor muito intenso, independente da idade, é a melhor alternativa. Eu tenho pacientes com idade de 17 anos que tiveram osteonecrose e precisaram fazer a prótese quadril. Então, chega um momento onde outras alternativas não estão funcionando para um paciente, para aliviar a dor, devolver sua mobilidade. Se isso está acontecendo, a melhor alternativa é a prótese do quadril. Tá? Eu entendo, obviamente, que um paciente de 27 anos é jovem para fazer a cirurgia. Mas o que tem que ser compreendido aqui é que esse paciente, o maior problema dele é ter todas essas limitações com 27 anos. É um paciente jovem demais para ter esse nível de limitação e esse nível de dor. Então, o maior problema de ser jovem está relacionado ao nível de dor e limitação. É mais importante isso do que colocar uma prótese. Então aqui a gente tem uma situação que a gente tem duas alternativas, né? A gente tem um problema, uma pessoa muito jovem com limitação. Qual que é a pior escolha? É pior ele ficar com a vida completamente limitada, não conseguindo se casar, talvez tenha dificuldade para formar uma família, para trabalhar, para estudar. O que é mais problema? Isso, ou ele colocar uma prótese quadril que vai ter uma durabilidade mínima de 30, 40 anos e ter sua vida de volta. Eu tenho uma amiga pessoal que fez prótese com 23 anos de idade, 24 anos de idade. Ela terminou a faculdade, ela namorou, ela se casou, ela tem uma profissão, tem 2 filhos e hoje ela ajuda milhares de pessoas relacionadas à vida dela, de sofrimento que ela teve,
que foi relacionado a um câncer que ela teve e causou osteonecrose. E ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa plena, que tem, eu acredito que ela deve ter aí uns 45 anos de idade, por aí, ela é um pouco mais jovem que eu, e formou tudo isso, conquistou tudo isso na vida. E ela fez a cirurgia de próstata quadril numa situação exatamente como essa, por causa de osteonecrose, tá? Então, é curioso que essa recomendação é uma coisa que acontece aqui no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos, essa discussão não existe. Quando chega um quadril que está num estado como foi descrito aqui pela Sara, não tem mais muita discussão. A artroplastia de quadril é a melhor solução para porque a pessoa tem uma vida plena. Tá? Bem simples. Só que se o médico que te atendeu não te deu essa opção ou contraindicou isso, pode ter vários motivos por trás, e aqui não tenho como eu ler a mente de quem falou isso. Mas eu aconselharia, Sara, a buscar outras opiniões, tá? Para poder ter uma solução disso e vocês poderem formar uma família, né? Se tornarem um casal e seguir adiante na vida, tá? Espero ter ajudado. Eu tenho uma coletânea de histórias de sucesso que são semelhantes aí. Teve um paciente que se casou depois da cirurgia, que antes da cirurgia tinham dito para ele que não tinha mais jeito, foi sequela de um trauma, mas com uma osteonecrose, e ele chegou a pensar em suicídio. Ele pensou em se suicidar, tamanho foi o estresse que ele passou, tá? Agora ele fez a cirurgia, restaurou o comprimento da perna, que a perna estava bem mais curta, e ele me mandou uma foto se casando, tá? Uma coisa muito emocionante. Então, pensa nisso aí, Sara, ouve outras opiniões, que isso vai ser uma coisa muito importante para vocês, certo? Olha aí, pessoal, começando a corta do quadril com fortes emoções. Eu fiquei emocionado aqui porque eu me lembrei dessa minha amiga e é uma coisa muito emocionante. Eu acompanhei muito de perto o que ela passou. Então, eu vivi junto isso quando eu era bem jovem também e ela também era bem jovem. Vamos aqui uma outra pergunta. Bom dia, fiz a cirurgia de impacto femoestabular quinta-feira. Quais recomendações o senhor me daria? Olha, Carla, eu não tenho como te dar uma recomendação porque eu não sou teu cirurgião, tá? Isso é responsabilidade pelo teu cirurgião. Então, a recomendação mais importante que eu daria para alguém é o seguinte: não faça a cirurgia com alguém que não vai lhe dar as recomendações e orientações necessárias. Não faça a cirurgia se o cirurgião não lhe dá atenção e não vai lhe ajudar nessas recomendações. Porque uma cirurgia não pode ser desfeita. Se você tem dificuldade da comunicação com o cirurgião, antes da cirurgia, você vai ter mais dificuldade da comunicação depois da cirurgia. Ponto número 1. Agora, um paciente que faz a cirurgia comigo, eu recomendo fazer fisioterapia com uma fisioterapeuta especializada por no mínimo 1 mês a 1 mês e meio, sendo que pode começar a bicicleta na segunda semana. Recomendo normalmente o uso de um par de muletas durante uma semana e depois mais uma semana usando apenas uma muleta. Depois de 1 mês e meio, começa a musculação, com exercícios progressivos, de acordo com a cirurgia que foi feita, sendo que alguns exercícios não se pode fazer no início, especialmente agachamentos mais profundos, e o leg press não pode ser realizados. E exercícios como abdução e adução precisam ser feitos com almofada e elevando o quadril da posição da máquina sentado. Essas são algumas informações que podem ser úteis. Então, nessa tua situação agora, eu diria o seguinte: procura um fisioterapeuta que conhece e entende sobre a videoartroscopia de quadril. Acho que é a maior informação a se ter nesse momento. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera que está me incomodando. Então, vamos adiante. Vamos lá. Pegar mais uma pergunta. Enquanto eu vou pegar mais uma pergunta, vamos voltar para cá. Então, vejam só, né, pessoal, a importância de fazer a cirurgia com alguém que vocês tenham acesso para fazer perguntas. Amélie Chiarelli.
tá perguntando aqui, uma osteopenia evolui muito rápido para osteoporose? Vou fazer até aqui em 2 meses. Ó, ótima pergunta da Amélia. Então, assim, a evolução, tanto para a osteopenia ou para quem tem osteopenia evoluir para osteoporose, não é uma evolução rápida, tá? Ela não é muito rápida, tanto é que não adianta vocês repetirem a densitometria ano após ano. A densitometria, ela demora para se modificar, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Fazer densitometria em máquinas que não estejam calibradas ou em máquinas diferentes podem dar resultados enganosos e a pessoa tem a impressão que ela piorou muito, tá? Então, a densitometria, essa densitometria que é feita normalmente, ela é um método de exame que tem muita variabilidade, inclusive aonde que você seleciona a densidade óssea, ele pode ter uma variabilidade maior. Então, Amélie, não é uma evolução rápida. Agora, se tu tem osteopenia já, tu precisa utilizar um implante que seja compatível com a tua qualidade óssea. Aqui eu estou falando já dos tipos de implante. Então, especialmente para mulheres com osteopenia, implantes, especialmente do lado femoral, são melhores quando eles são cimentados. Essa é um dado da literatura mundial, que inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso aí. Quem não assistiu, mulheres, quem não assistiu isso, assista. Osteoporose e próstata quadril. Tem no YouTube lá para vocês conferirem. Tá? Por que é importante vocês assistirem isso? Porque a osteopenia e a osteoporose, elas podem aumentar o risco de fratura na cirurgia e o risco de fratura depois da cirurgia. Logo, essa seleção de implantes torna-se muito importante, tá? Vamos para mais uma pergunta. Aqui a Edka está perguntando aqui, bom dia, existe algum documento que mostra que temos prótese, tipo uma carteirinha? Não existe esse tipo de documento de forma oficial. Tá? O que eu quero dizer com oficial? Não tem um documento reconhecido pelo governo sobre isso. Especialmente não existe um documento que possa impedir vocês de passarem na revista do aeroporto, não existe. E nem que dê algum benefício diretamente. O que pode ser feito é através da Sociedade Brasileira de Quadril, eles basicamente imprimem uma carteirinha, a gente envia os dados da prótese que a pessoa fez. E, então o cirurgião manda os dados da cirurgia, né, da prótese que foi realizada, e eles fazem uma folha de rosto para uma carteirinha que o paciente pode plastificar. Ou pode fazer uma carteirinha. Tem alguns médicos que fazem uma carteirinha, né? Eu já me perguntei se eu deveria fazer uma carteirinha ou não. Até quero ouvir a opinião de vocês. Porque eu poderia mandar fazer a carteirinha, né? Embute no preço da cirurgia isso. Manda fazer uma carteirinha de plástico para o paciente. Que é mais uma carteirinha de plástico que tem que levar na carteira. Onde não vai ajudar para aeroporto. Não vai ajudar para nenhum benefício de imposto, ou de carro, ou de nada. Ele vai ser só mais uma carteirinha de plástico para carregar. Se vocês acham que é uma coisa interessante isso, eu vou considerar fazer. Eu acho que é mais um peso para a carteira, já que ela, na prática, não tem um benefício real. Tá? Por que isso? As regras de revista no aeroporto são regras internacionais, onde ninguém é isento. Eu já passei quebrado lá no aeroporto, com o joelho, tem que sair da cadeira de roda, ou pega a cadeira de roda, sento no outro lugar, eles revistam a cadeira de roda. Então, assim, não tem nenhum documento que vai isentar na revista ali no aeroporto. Não adianta nem levar inglês para viajar, pode tentar, não vai mudar isso, tá? Basta falar que tem um implante e eles vão fazer a revista de acordo com as regras internacionais que já estão estabelecidas. Mas me digam aqui no comentário se vocês acham que seria interessante ter uma carteirinha, que talvez eu esteja enganado e talvez vocês estejam com razão, né? E aí, eventualmente, eu procuro mudar minha opinião aí e fazer
essa carteirinha para ajudar os pacientes, mas eu acho que não vai fazer grande diferença. Vamos buscar mais uma pergunta. A quarta do quadril, assim, ela fica mais dinâmica, né? Eu ainda pergunto o que vocês acham que pode, se é mais interessante ou não dessa maneira, mas de qualquer forma aqui eu tô respondendo as perguntas de vocês que foram enviadas, tá? Vamos lá, aqui uma pergunta da Ana, tá menorzinho aqui, mas eu tenho do lado para dar uma lida aqui. Eu tenho coxartrose, na última consulta meu médico disse que a necrose avançou. Então, tu tem osteonecrose e uma artrose decorrente da necrose. A doença de base é a osteonecrose. Fez mais ou menos 20 sessões de hidro, mas as dores ficaram mais acentuadas. Pode ser pelo desgaste. Então, assim, ó, nessa tua situação aqui, Ana, a doença de base é a necrose. Então, a maior parte das dores até o colapso total, a destruição total do quadril, ela vem da osteonecrose. A partir do momento que o colapso está muito intenso, as dores começam a vir pela destruição da articulação do quadril. Se a osteonecrose estava no estágio mais inicial, conforme parece ser a tua pergunta, é mais lógico supor que a tua dor esteja vindo da osteonecrose e não do desgaste, tá? Na necrose, a dor começa vindo da osteonecrose até que ela esteja bem avançada e depois a dor começa a vir da artrose. Uma questão de semântica, tá? Porque no final das contas a pessoa está com dor e está com problema no quadril. Então, se com hidro a tua dor está piorando, tem que começar a pensar numa alternativa de tratamento, tá? Porque a hidro é uma atividade bem leve, né? Então imagina só se até com a hidro está tendo piora dos sintomas, tem que pensar numa alternativa. Vamos às perguntas. O que eu estou me atrapalhando aqui, apertando o botão errado? Vamos lá. Mas aqui a quarta do quadril, ela é feita ao vivo sem nenhuma edição, como vocês estão vendo. Hoje teve bastante pergunta de osteonecrose, por curiosidade. E aqui mais uma. Osteonecrose início de nível 3. Osteonecrose início do nível 3. Ácido hialurônico pode neutralizar os sintomas durante algum tempo? Eu diria que neutralizar é um termo meio pesado, tá? O que poderia ser feito numa situação como essa? O ácido hialurônico pode ajudar, algum enxerto biológico também pode ajudar, enxerto ósseo de medula óssea pode ajudar, e suplementos e algumas medicações também. Eu fico surpreso como falta orientação para médicos darem alguns tipos de suplementos que são importantes para pacientes com osteonecrose, tá? Então, existem algumas medicações que podem utilizar e alguns suplementos que podem utilizar antes de considerar a cirurgia de prótese do quadril num quadro inicial como esse. Então, vai ser importante, Meirelles, ouvir a opinião de um profissional aí que esteja acostumado a tratar osteonecrose, porque do contrário, vão apenas ficar te mandando esperar. Aí vai esperando para botar a prótese do quadril. O que não é, digamos assim, não é uma conduta errada, mas é uma conduta subótima, na minha opinião, tá? Por que subótima? Porque o paciente poderia estar tendo um benefício maior de alívio dos sintomas e, consequentemente, fortalecendo mais a sua musculatura, tendo uma vida mais tranquila, e isso está sendo, de certa forma, desperdiçado aí, essa oportunidade. Mudei a câmera de novo aqui para melhorar. Vocês veem que ao vivo é assim, né? Eu vou mexendo nas coisas enquanto está acontecendo. Mas faz parte. Tudo isso aqui é para que eu possa entregar mais densidade de conteúdo para vocês, tá? Daqui a pouco eu tenho que ir no hospital ver os pacientes que eu operei ontem.
E tem um paciente que vai ter uma mudança de vida brutal. A perna dele estava bem mais curta. Vamos para a próxima pergunta. Outra pergunta de ácido hialurônico. Eu acho que até sem querer eu agrupei as perguntas. O ácido hialurônico é válido também para quem tem displasia mais artrose? Sim, ele pode ser menos, ter um resultado inferior na displasia, tá? Displasia junto com artrose. Porque numa situação como essa, a dor proveniente do labrum acetabular, que é tipo um menisco que nós temos no quadril, acaba sendo mais intensa, porque o labrum ele fica hipertrofiado, ele aumenta de tamanho na displasia e ele sofre rupturas na displasia. E o labrum é uma estrutura que tem muitas terminações nervosas. Então, assim, pela pergunta eu não consigo saber o grau da displasia que a FL Vale está se referindo, mas ele pode dar uma ajuda, tá? Eu acho que vale a pena experimentar. Quando o quadril está completamente desencaixado numa displasia severa, aí o ácido hialurônico não vai fazer efeito nenhum. Mas se ele está encaixado e só está deslocado, ele pode dar um efeito positivo. É curioso que tem muitos colegas que já falaram diretamente para mim também, dizendo assim, mas isso não vai adiantar nada o ácido hialurônico. Aí eu pergunto assim, mas tu já experimentou usar? Não, nunca experimentei usar. Então como é que está dizendo isso? Porque assim, ó, na prática, eu vejo que ajuda muitos pacientes. Tem dificuldade, às vezes, a gente prever qual é o paciente que vai ajudar. Como o ácido hialurônico é uma terapia simples, muito pouco invasiva, não cirúrgica, eu acho que é muito válido experimentar em algumas situações, mesmo que às vezes a gente não tenha certeza que vai ajudar. Claro que isso tem que ser conversado com o paciente. Tem situações que a gente vai ter um grau de certeza maior que outras, tá? Aqui é o tipo da situação que tem que analisar bem o tipo da displasia, o grau da displasia, da artrose, para saber se vai funcionar ou não. Mas que tem potencial de funcionar, isso não há dúvida que tenha. Eu estou gostando desse sistema aqui. Dá um pouco mais de trabalho até, eu acho, mas está sendo interessante. A Delci mandando uma perguntinha aqui e dizendo que ela já fez a artroscopia do quadril, porém, depois de 6 anos, o quadril está tendo muita inflamação e bursite. Olha, Delci, a bursite, na maior parte das vezes, ela é uma consequência, mais uma consequência do que uma causa. Existe bursite pura, só a bursite mesmo? Existe, mas ela é menos comum. Normalmente a bursite ela é uma consequência. Se tu já fizesse uma videoartroscopia do quadril no passado, tem uma grande hipótese que essa inflamação e essa bursite sejam decorrentes de uma progressão da artrose do quadril. Essa é uma hipótese bem relevante. Então, para sabermos se esse é o caso, a gente tem que olhar um raio-x, ressonância, e às vezes pode precisar também de tomografia, tá? Não é sempre. Às vezes, a maioria das vezes a ressonância sozinha já responde essa pergunta. E se conseguir fazer um exame físico, vai ser mais preciso ainda nessa decisão. Agora, numa situação como essa, se a pessoa já fez a vídeo, tá? E começou essa bursite de inflamação, uma coisa que dá para considerar é fazer a aplicação de ácido hialurônico, tá? Claro que o ideal é nós vermos o grau de artrose ou inflamação que está acontecendo, mas é uma terapia muito interessante aqui, ácido hialurônico, usar sessões de ortotripsia e até laser de alta intensidade. O laser é excelente para bursite, para inflamação. E laser de alta intensidade significa acima de 20 watts, tá? 20 ou 30 watts. 30 watts sendo até um pouco preferível. Eu vou me enganar bastante nos botões aqui pelo jeito, já estou vendo isso. Vamos lá.
Denise, mandando uma pergunta para nós. Então, a Denise dizendo aqui, eu fiz a aplicação de ácido há 3 semanas no quadril com a intenção de abrir as pernas para a lateral. Fazer esse movimento aqui, né, Denise? Abrir as pernas para a lateral. Só que a Denise diz, mas não abre. Opa. Mas não abre. Fez o ácido hialurônico no quadril e tendão do glúteo. O alívio imediato que senti, não sei se foi no quadril ou no tendão. Denise, se a tua perna não está conseguindo abrir para a lateral, talvez ela esteja com uma limitação mecânica. Não sei se é o teu caso, a artrose, tá? Mas pode estar com uma limitação mecânica causada pela artrose. Um dos pacientes que eu operei ontem estava nessa situação, tá? O quadril travado sem conseguir abrir. Será que eu consigo botar a foto aqui dele? Sempre eu tentando fazer uma coisa de última hora. Vamos ver se eu consigo. É muita pretensão querer fazer isso, né? Vamos ver. Vai ficar meio confuso, eu acredito. Aqui está o raio-x de planejamento do paciente. Que a cirurgia foi ontem, tá? Notem que um quadril está fechado e um está aberto, a pelve está inclinada, o quadril dele está travado. O quadril desse paciente aqui não abria nada. Não abria nada. Porque uma artrose muito avançada. Então, numa situação assim, o ácido hialurônico não vai funcionar de nada. Tanto é que esse paciente aqui veio me procurar para fazer uma aplicação de ácido hialurônico. E eu falei assim, senhor fulano, eu posso fazer o ácido hialurônico para o senhor, mas não vai funcionar de nada. Porque o seu quadril tem um grau de artrose tão intenso que está travado. O ácido hialurônico não vai adiantar. Então ele entendeu, felizmente, tal. Fizemos a cirurgia ontem, foi um sucesso, muito boa. Vou vê-lo daqui a pouco, vou ir lá no hospital vê-lo. Então, se a perna não está abrindo, eu sugiro fazer uma avaliação melhor do quadril para entender qual é o motivo disso estar acontecendo. Tá? É um pouco preocupante até, eu diria. Vamos adiante. Exercícios como agachamento pode ser prejudicial para quem tem artrose de quadril? Alguns exercícios são melhores que outros, né? Então aqui o Caco está perguntando, qual que pode ser o problema do agachamento? Um agachamento muito profundo, tá? Então, o agachamento para quem tem algum problema de quadril, quem tem artrose, é melhor que ele seja limitado a 90 graus de inclinação, e aqui esses 90 graus não é entre perna e coxa, é entre coxa e tronco. 90 graus entre coxa e tronco. Será que eu consigo mostrar? Então, os 90 graus que eu estou falando é entre a coxa e o tronco, tá? Então, vai agachar entre o tronco ficar 90 graus com a coxa, certo? Porque muitas vezes na academia a gente fala assim, agachamento de 90 graus, e na maior parte das vezes o pessoal está pensando 90 graus do joelho, tá? Então aqui manter esse agachamento de 90 graus entre a coxa e o tronco é melhor. Fazer um agachamento com certo grau de abdução do quadril, ele estar um pouco mais abduzido é melhor. E conforme os sintomas de cada paciente, fazer agachamento com
quando vai fazer com peso, fazer com peso, fazer com peso na parte da frente do corpo. Então, segurando a barra na frente, a anilha na frente, ou o kettlebell na frente. Por quê? Dessa forma, o equilíbrio faz com que o tronco fique mais ereto e com menos flexão de quadril. Não estou dizendo que seja o único agachamento a ser feito, mas é uma sugestão de um tipo de agachamento. Assim como o agachamento no TRX, ele também permite que o tronco fique mais ereto. Assim como agachamentos encostado na parede, ou numa bola suíça, ou no aparelho de Smith, também permitem que o tronco fique mais ereto. Agora, o que não dá para fazer, que é um tipo de agachamento só que numa máquina, não é recomendável fazer o leg press, tá? Porque isso aí tem grande chance de piorar os sintomas. Caco, se ficou uma dúvida, manda nos comentários aí. Meu Deus, como é que tá o tempo? 31 minutos. Mas tá com um número de respostas aqui bem interessante. Doutor, além do ácido para artrose de quadril, qual outra infiltração também seria boa? Bom, existem as infiltrações que são... Vamos classificar infiltrações no quadril para artrose em dois tipos. A gente tem as infiltrações que são para diminuir a dor exclusivamente e as infiltrações para melhorar o quadril e diminuir a dor, que é o ácido hialurônico é uma delas, tá? Assim que tem o ácido hialurônico, tem alguns enxertos biológicos que podem ser feitos também de origem do próprio paciente. E também existem as infiltrações para diminuir a sensibilidade no quadril. São chamados os bloqueios anestésicos, que podem ser feitos com anestésico puro. Pode ser feito bloqueios com anestésico junto com uma substância química para desligar o nervo durante um tempo maior, como o álcool, faz a alcoolização do nervo. E pode ser feito bloqueio anestésico junto com congelamento do nervo ou com uma ablação do nervo, que é queimar um pouquinho o nervo. Um aparelho especial de radiofrequência para isso, tá? Então aí eu entrei... Eu podia fazer um vídeo só de infiltrações, né? Como é que eu faço para me lembrar disso? Fazer um print da tela. Será que eu vou lembrar? Um vídeo de todos os tipos de infiltrações possíveis no quadril. Acho que seria uma boa temática. Então, tem esses tipos aí disponíveis, tá? Só que assim, é complicado perguntar para mim os tipos disponíveis, porque tu tem que perguntar pro teu médico, né? Porque no mundo existem vários tipos, só que talvez o teu médico faça só alguns tipos. Então, uma pergunta para o médico que vai estar te tratando vai ser mais interessante. Eu realizo praticamente todos os tipos, não do mundo, né? Mas praticamente os tipos que estão presentes aqui no Brasil. Porque existem alguns produtos fora do Brasil que a gente não tem acesso ainda, que talvez um dia vá ter. Mas o que tem disponível no Brasil são tratamentos que eu realizo. Obviamente, orientando para o paciente qual que seria melhor para ele. Tá? Aqui uma paciente fazendo uma pergunta que eu não vou botar na tela só para preservar a privacidade pela natureza da pergunta. Aqui ele é perguntando, relações sexuais com segurança depois de quanto tempo de feita a ATQ? Então, isso ele vai ser um pouco variável pelo motivo pelo qual foi feito a prótese de quadril, tá? Para os meus pacientes, numa artrose normal, que eu coloquei a cabeça de número 36, eu vou liberar para atividade física para relação sexual com segurança no segundo mês. Tem como fazer antes? Tem. Só que daí tem que ter mais cuidados. No YouTube
tem um vídeo meu que já é um pouco mais antigo, mas as informações lá continuam válidas, que é o título é Atividade Sexual após prótese quadril. Então, se botar na procura do Google lá, sexual Davi Guzmão, vai achar esse vídeo, que é o único que tem esse título de sexual. E ali foi um estudo feito na Suíça e na Alemanha, onde se mostrou as figuras das posições mais seguras para realizar a atividade sexual. Após 3 meses, praticamente qualquer posição pode ser feita. Só que nesse período de 1 a 3 meses é que tem pacientes com boa musculatura que dá para fazer atividade sexual mais precoce, e homem consegue fazer mais precoce, e algumas que às vezes tem que esperar um pouco mais, tá? Mas eu diria que vai ser, na maior parte das vezes, entre 1 mês e 3 meses, na maior parte das vezes. Então, no pior cenário, esperar 3 meses, no melhor cenário, em torno de 1 mês, já dá para realizar atividade sexual. Aqui a Leonora perguntando o seguinte: se a prótese do quadril é uma contraindicação em algum procedimento. Então, assim, procedimentos invasivos e mais profundos tem que ter cuidado. O que poderia ser isso? Aplicação de PMMA injetável, aplicação de silicone injetável, especialmente nível não médico, tem gente que faz. Aplicação, essas aplicações estéticas profundas, com polímero, com gordura, tem que fazer com alguém que saiba o que está fazendo. Se for com um cirurgião plástico que sabe o que está fazendo, ou um dermatologista que sabe o que está fazendo, de bom gabarito, isso não vai ter problema porque não vai chegar na prótese, já que essas aplicações são feitas no músculo. Agora, se a pessoa inventa de fazer aplicação profunda demais, ela pode chegar na prótese e causar um problema de infecção, tá? Então, uma técnica asséptica, completamente asséptica, é muito importante para quem vai fazer esse tipo de aplicação, porque senão corre o risco de ter uma infecção decorrente de um procedimento estético. Tá? Essa seria uma das coisas mais importantes. Tela azul de novo. É o botão errado que eu aperto às vezes. Tem algumas perguntas que vêm bem boas aqui. Como diminuir a dor da artrose no quadril? Gostei da pergunta. Podemos, expandir como diminuir a artrose ou como diminuir a velocidade da artrose. Então aqui nós vamos ter assim atividades que a pessoa pode fazer de mudança de estilo de vida, que pode ser uma dieta, para fazer uma dieta anti-inflamatória. A pessoa pode considerar experimentar retirar o glúten, experimentar considerar retirar a lactose para ver se algum desses alimentos pode estar causando mais inflamação. Considerar retirar o açúcar ou a farinha de trigo, que é por causa do glúten, que visam reduzir a reação inflamatória do corpo e diminuição de peso. O fortalecimento da musculatura também vai ajudar na diminuição da dor, da artrose, assim como trabalhos de mobilidade com parcimônia junto com fortalecimento. Depois nós entramos com a parte de suplementação. Existem alguns suplementos como o colágeno tipo 2, a glicosamina, condroitina, MSM, a boswellia, curcuma, pinospinacer, bioperine, silício, o magnésio, vitamina E, o boro, o cobre. Existem uma série de suplementos que podem ajudar na dor da artrose. E depois a gente entra para os procedimentos mais efetivos, tá? Os que mais funcionam, que é o uso do ácido hialurônico dentro do quadril, o uso de aplicações biológicas, também o uso de ortotripsia, tratamento por ortotripsia, o uso de laser de alta intensidade,
o uso de bloqueios anestésicos para diminuir a sensibilidade do quadril, o uso de bloqueios mais permanentes, como a criogenia ou a radiofrequência para desligar o nervo durante mais ou menos 1 ano. São todos métodos que podem ser utilizados aí para diminuir a dor da artrose. Eu gostei dessa pergunta aqui, eu acho que ela merecia um vídeo isolado sobre isso. Vocês viram quanta coisa? Isso que eu falei de superficial aqui, só de memória, né? Talvez tenha mais coisa ainda que eu possa não ter citado. Gostei da pergunta, dona Alice. Aqui é Maria Lúcia perguntando se compressa de gelo ajuda na dor da artrose. Então, pessoal, você já sabe que eu já respondi essa aí. Dor da artrose prefere o calor. Vamos ver a temperatura de hoje aqui em Porto Alegre. Vamos ver aqui. Neste momento está 13 graus em Porto Alegre, está mais friozinho. Então, a dor aumenta. O frio aumenta a dor das articulações. Tanto é que tem muitos lugares aí que o pessoal migra para locais mais quentes. Estou sem cartilagem no quadril devido ao impacto ósseo-acetabular, femoroacetabular. É sua prótese? Interrogado. Bom, se a afirmativa que você fez, Lindomar, for verdadeira, que está sem cartilagem, e a pessoa tem muita dor decorrente a isso, e outros tratamentos não estão funcionando, a melhor alternativa é a prótese. Nunca vai ser só prótese. Anotem isso, pessoal. Nunca vai ser só prótese como alternativa de tratamento. Só que às vezes outras alternativas não funcionam. Aí pode ser só a prótese que funcione, mas não é a única alternativa, né? Tem outras alternativas que não funcionam muito, mas é uma alternativa. A pessoa pode fazer, mas talvez não vá funcionar muito. Mas são alternativas. Tá? Então, tem que ver quais são as alternativas que você já fez, né? Se já fez aplicação de ácido hialurônico, se já fez alguma outra aplicação viscobiológica, bloqueio, laser. Só que se a pessoa é ativa, que na fotinho que eu estou olhando aqui parece que é uma pessoa bem ativa e jovem, a prótese pode ser a melhor alternativa. Então, isso tem que ser levado em consideração. A Bia está dizendo que tem 5 meses de prótese, tem algum desconforto. Isso é normal. Olha, Bia, dependendo de qual era o grau de artrose, de problema que tu tinha no quadril no passado, ter algum desconforto no 5º mês ainda é normal. Eu operei meu joelho por uma fratura de baixa complexidade até, e faz 5 meses, e eu ainda sinto muito desconforto conforme alguma exigência que eu vou fazer. Então, primeiro ocorre uma cicatrização e depois vai tendo um fortalecimento da musculatura ao redor, que é a minha fase que eu estou no fortalecimento. Se a pessoa tinha uma artrose muito intensa e com um grau de afetação muito grande da musculatura, pode demorar mais tempo para aliviar, sem dúvida. Corrida pós-ATQ. A liberação de corrida depende da musculatura do paciente. Tá? Lembrando que se a pessoa vai querer fazer corrida, eu aconselho avisar para o médico antes, para ele selecionar um implante que permita fazer corrida com segurança. O que eu posso dizer sobre corrida? Melhorar bastante a musculatura antes, começar com caminhadas rápidas antes, depois caminhada mesclada com corrida e depois corrida. Então tem que fazer um treino bem lento e progressivo para a pessoa poder começar a correr. Se a pessoa vai voltar a correr, aí é diferente, né? A pessoa está voltando a uma atividade que ela já fazia. Agora, se a pessoa vai começar a corrida, tem que ser muito mais
lento esse processo. Doutor, tenho artrose no quadril, quando esfria a dor aumenta, o que devo fazer para aliviar? Se manter aquecida, primeiro ponto. Voltou aqui. Se manter aquecida, primeiro ponto. O segundo ponto, considerar o uso de suplementos, né? Temos aí o ômega 3, glicosamina, condroitina, colágeno, MSM, o C2. E considerar a aplicação de ácido hialurônico intraarticular, que é uma coisa que ajuda bastante nessa dor da artrose no frio, também ajuda muito esse ácido hialurônico. O laser de alta potência também pode ajudar bastante. Qual colágeno é bom para repor a cartilagem? Então, existem duas fontes de colágeno, tá? Existe o colágeno que ele vem da nossa alimentação, que é parecido com colágeno. O colágeno hidrolisado ele é derivado do colágeno que vem da alimentação. Então, são colágenos que nos fornecem os aminoácidos para formar o nosso colágeno junto com outros elementos. Respondendo de uma forma muito precisa a pergunta, repor, né? Agora, nenhum colágeno consegue repor a cartilagem inexistente. Então, se tu tem uma cartilagem e ela sofre um mecanismo de reparação sempre, a nossa cartilagem da pele, né? Unhas, cabelo, a cartilagem, o colágeno, quer dizer, ele está sempre sofrendo um mecanismo de troca e renovação, tá? Então, na reposição desta renovação da cartilagem existente, esses colágenos vão ser bons. Agora, se a cartilagem está ausente, nenhum colágeno vai criar uma cartilagem nova. Isso não vai acontecer. Então, não sei qual é a verdadeira intuito da pergunta, mas até o momento nada faz crescer cartilagem nova onde não tem. Agora, melhorar a cartilagem existente, sim. Aí existem várias coisas que podem melhorar uma cartilagem existente. Tem problema se deixar para fazer bicicleta 2 semanas após a artroscopia do IFA? Não. Pode esperar 2 semanas, não é um problema grave. A nossa rotina aqui normalmente é em torno de 2 semanas mesmo. Pode ser interessante fazer bicicleta imediato? Sim, pode ser bem interessante. A logística, o hospital não conseguiu ainda botar a bicicleta lá pro pessoal, mas não tem problema fazer 2 semanas depois. Agora tem que fazer alguma coisa de atividade, não dá para ficar 2 semanas sem fazer nada. Tá? Isso realmente não dá. Tá? Nossa, 48 minutos. E o tempo voa. Pessoal, hoje então aqui no dia 26 de julho de 2024, mais uma quarta do quadril para vocês. Lembrem-se de se inscrever no canal. Vou lembrar aqui vocês também que eu realizo os atendimentos em Porto Alegre, em São Paulo e por telemedicina para pacientes de todo o Brasil. Então estão meus contatos aqui do lado. Se digitarem Davi Guzmão no Google vai achar. Na descrição do vídeo que vocês estão assistindo tem os contatos. No link da bio no Instagram tem os contatos. Mas é que mesmo assim sempre tem alguém que digita nas perguntas: aonde o senhor atende? Porto Alegre, São Paulo presencial. Telemedicina, pacientes de tudo quanto é lugar. Às vezes o paciente manda pergunta: mas qual o endereço São Paulo? Liga, manda um WhatsApp lá para a secretária, que ela vai informar todos os contatos direitinho. É tudo marcado pelas minhas secretárias de Porto Alegre, elas que coordenam a agenda dos atendimentos no Brasil inteiro, tá? O centro de coordenação é tudo aqui em Porto Alegre. Então, convido vocês a conferir o vídeo de amanhã, quinta-feira, lá pelas 18, 19 horas, vai ser um vídeo novo que pode ser do interesse de vocês. E até a próxima quarta do quadril, buscando as suas melhores perguntas para trazer luz e conhecimento para todos vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.